Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui no 5º programa do Ciência e Vida, tendo a presença aí do grande Carl Kindle, proprietário da imobiliária Kindle, né? Com alguns anos de Montenegro, né? de vida na mão. O nosso foco hoje é trabalhar em cima de pensar o futuro, né? E pensar o futuro no sentido assim, se existe um futuro melhor para Montenegro e como se consegue chegar nesse ponto. O que eu tenho notado assim, as mudanças culturais, o processo de digitalização, ele tem impedido muita coisa, né? Também as lideranças estão cada vez mais escassas, essa ideia de polarização, tudo acaba sendo politicamente de um lado ou de outro, e existe um descrédito em relação também à competência dos agentes públicos em resolver os problemas. E aí eu colocaria uma pergunta, começando com uma afirmação minha, Kari. Na minha visão, cara, os municípios gaúchos estão tendendo a ter um período assim de queda, né? E acho que Montenegro acompanha a mesma tendência. Tu concorda com isso? Se a gente olhar o cenário recente em função das catástrofes, das enchentes, o estado como um todo, sim, vive um momento de queda em vários aspectos, né? Montenegro talvez tenha um aspecto mais privilegiado pelo fato de ano que vem nós passarmos a ser a 13ª economia em arrecadação, se não me falha a memória. Mas como futuro, na medida em que nós não sabemos para onde vamos, sim, aí a gente começa a remar. Não existe um futuro pensado para Montenegro assim, nos próximos 5, 10 anos? Uma coisa que não seja política, uma coisa que seja pensada pela comunidade empresarial, civil? Não, eu desconheço. Se existe, eu desconheço. Num passado nem tão distante já aconteceram alguns debates, algumas conversas, inclusive diagnósticos sobre a cidade, para que nós pudéssemos pensar ela para frente. Mas isso não saiu de um simples debate. Não saiu de um simples debate? Não, desconheço. Porque o que a gente tem visto, assim, comunidades que fazem a transformação é que elas resolvem se tornar protagonista. Gramado, por exemplo, é uma questão de resolveram se transformar numa cidade turística de nível internacional e foram construindo. Não era isso. E Canela veio a reboque, Nova Petrópolis também a reboque, mas na realidade houve em Gramado um movimento popular empresarial e até dos anos que transformou num polo. Sim. Então assim, a gente nota que isso aqui não tem Montenegro. Pelo contrário, eu que vivi muito tempo, Montenegro está exatamente igual, com mais ruas, com mais asfalto, quando eu saí daqui. Como eu já comentei contigo, quando você não tem método, e o método prescinde de você ter um diagnóstico para a cidade, para definir para onde a gente vai, não acredito muito em soluções mágicas, né? Talvez o grande problema é que a gente atribui a um único personagem, ao gestor público, o sucesso de uma cidade. E aí sim me parece que falta assim, mais o envolvimento da comunidade empresarial. E no passado isso era mais evidenciado com alguns personagens ícones da cidade, né? E me parece que a gente perdeu algumas dessas referências e talvez a grande pergunta seja como reconfigurar para os moldes de hoje essa discussão para a cidade. Pegando o teu gancho, assim, estão faltando lideranças que sejam, vamos dizer, apartidárias. Todos nós temos nosso partido, de certa forma, mas que pensem na comunidade como um todo, que sejam reconhecidas pela comunidade como lideranças. Sim. Então, assim, Montenegro hoje está carente disso? A gente tem uma carência nacional, digamos, até internacional, e isso se reflete, então, nos outros degraus abaixo, né? E em Montenegro eu não desconheço alguma discussão, alguns personagens que estejam dispostos a fazer isso. E por que talvez? A gente foi colecionando muitas frustrações na medida em que aquelas discussões no passado não evoluíram para a prática. A gente não pode também condenar ninguém que não faça isso,
porque algumas tentativas já aconteceram, mas a gente esbarra em alguma resistência. E é uma resistência silenciosa, não aparente, que não vem, em que o grande público não sabe ou não percebe, e talvez até pela própria falta de discussão pública a respeito desses temas. Tu falou agora várias coisas interessantes, assim, houveram muitas frustrações e resistência silenciosa. Tu tem como trazer para nós algum exemplo disso sem gerar constrangimentos? Eu vou trazer uma história onde eu participei, lá em 2011, 2012, e por poucos talvez seja conhecida, que foi quando houve a demanda de um polo, de um parque tecnológico para a cidade. Havia uma empresa da área de TI que estava por sair da cidade. Foi quando foi a minha primeira gestão na associação comercial, e eu recebi uma ligação de uma determinada pessoa que me disse: olha, essa empresa vai sair de Montenegro e nós vamos perder 120 empregos na cidade e terão outros reflexos, inclusive a arrecadação. Tu topa participar de uma discussão sobre isso? Bom, naquele ano, ainda o Dr. Heitor Miller era vivo, foi a quem eu me socorri a respeito disso. Ele me indicou, na época, então, a professora Suzana Cacuta, que coordenava o Parque Tecnológico da Unicinos. Nós conversamos a respeito, depois nós chamamos para este debate a Unisc, a Prefeitura de Montenegro. Nós fomos a São Paulo na época, eu fui com o vice-prefeito, na época era o Marcos Gribler, e apresentamos a intenção de fazermos isso. Nós voltamos para um debate com esses personagens, desenhamos então uma ideia de parque tecnológico. Depois disso, o então prefeito Percival me acompanhou a São Paulo. A empresa topou a proposta, suspenderam a reserva que eles tinham no Parque Tecnológico da Unicinos e ficaram aqui. Cabia então, na época, a prefeitura, a Unisc, a CI estava envolvido, mais outras entidades a desempenharem, mas naquele momento havia um papel importante da Câmara de Vereadores, e ali começou o grande problema, né? Por vaidade política. Na época as pessoas imaginavam que eu tivesse algum interesse político em me promover com este evento. Passei as demandas que deveriam ser atendidas, se não me falha a memória, eram 16 demandas. O tempo foi passando, se esgotando e nada aconteceu. Então, o gestor público talvez não tenha entendido a importância, não havia ninguém que coordenasse. Eu não tinha autonomia nenhuma dentro dessa questão, a não ser cobrar com uma certa insistência. O tempo passou, a empresa me procurou, disse que cancelou o interesse em Montenegro, e daí foi para o parque da PUC em Porto Alegre, onde encontrou guarida, e nós perdemos a grande chance de, quem sabe, começar o início do perfil da diferente. Aqui tem um fatinho interessante, né? Então, ou seja, aqui ela estava num órgão público e lá ela estava num órgão privado. O privado deu guarida. Eu, particularmente, já tenho comentado aqui várias vezes, né? Eu sou cético em relação às coisas quando elas chegam nos agentes públicos para tomarem decisão. Eu sempre acho que tem que o agente público entrar, mas numa fase depois, e não ficarmos dependendo deles. Eu vejo que é muito mais uma questão assim, que tu falasse agora do Heitor Miller, que era um belo líder, né? No sentido assim de um cara que provocava mudanças na comunidade. Então eu vejo que isso é uma questão muito mais dos empresários. Quando eu falo empresário, eu não estou falando dos mega empresários, estou falando dos pequenos empreendedores mesmos, né? São donos, e Montenegro ela conta e a região toda, com uma área rural, micro regiões, floricultura e tal, uma série de coisas, os cítricos. Então assim, não tem como nós não criarmos um corpo novo. Isso é uma mudança cultural. Então,
eu acho que a mudança cultural está parecendo assim que existe aquilo que tu falasse, não adianta, vai dar errado, uma frustração, já estamos acomodados a perder. A gente sofre culturalmente da síndrome do patinho feio, né? A gente acredita, não é que nem pensa, a gente acredita que não é capaz de fazer alguma coisa. E as grandes ideias, os grandes projetos nasceram de uma necessidade ou de uma discussão. E eu não tenho a fórmula para isso, né? Mas me parece que a grande discussão primeira é de que forma a gente pode integrar estes personagens que não participam, mas todo mundo, de certa forma, tem uma ideia da cidade que quer, né? E como eu disse, a gente não pode responsabilizar só o personagem político a respeito disso. A gente precisa trazer essa comunidade e, variavelmente, se a gente olhar para trás a história, o personagem que proporciona e que gera emprego na cidade foi protagonista no passado de muitas mudanças importantes ou de avanços importantes, né? Talvez essa seja a primeira discussão ou o primeiro público que a gente devesse trazer para discutir. Mas para isso eu volto de novo, para discutir isso você precisa buscar um método em algum lugar. Sim, mas o Neto acabou de dar uma bela dica, ou seja, se a gente começar a integrar as personagens e todas elas escutando-as em relação ao que tipo de que modelo de cidade eles gostariam de ter, começa a haver uma mudança, porque a mudança cultural ela se dá através da co-construção. Isso. Então não adianta ficar, e acho que o poder público pode participar, sim, mas não como protagonista, não como sentando no centro da mesa, mas sentando junto num banquinho como todo mundo. Sem direito a voto majoritário, não existe. Ele é mais um participando. Eu já vou aproveitar a fala e vou trazer um outro fato. A gente não precisa reinventar a roda para fazer mudanças numa comunidade, né? O mundo está cheio de história, de vivências das quais a gente pode se valer. E na Alemanha pós-guerra foi desenvolvido uma metodologia que hoje é entregue pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, se eu não me engano, que também foi uma proposta que nós trouxemos para cá em, se não me engano, 2018. E que tem método para isso, e que envolve toda a cidade, que prescinde de um diagnóstico. Esse diagnóstico envolve identificar esses vários pontos em que a cidade deseja, e não é o que eu acho, o que você acha, ou o que outra pessoa acha, mas é um extrato que se faz da leitura do município, e a partir disso você desenvolve câmaras temáticas para debates, né? Então existe isso pronto, basta a gente trazer isto para a cidade para poder evoluir. E tem muitas cidades, me permite só complementar, Santa Catarina já avança há mais tempo nisso, existem no último dado que eu tinha, mais de 40 cidades que utilizam essa metodologia para discutir. Então isso me parece que poderia ser um bom princípio de debate para pensar a cidade para daqui a 15, 20, 25 anos. Aí você consegue identificar e direcionar projetos que possa atender o maior número de pessoas possíveis numa comunidade. Beleza. O que eu ia colocar assim, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele diz que a maior parte dos planejamentos estratégicos, eles pensam no que vai mudar e esquecem de pensar o que não vai mudar. E a sacada dele é brilhante, né? Ele diz assim, tu nunca vai encontrar alguém dizer que ele quer um produto com uma qualidade menor, que ele quer um produto que demore para chegar, que seja um produto que não esteja clara a identificação dele. E aqui a gente nota assim, se a gente começar a enxergar não a mudança, porque a mudança implica um processo transformador que talvez a gente não tenha cultura, mas se eu transformar, por exemplo, o comércio de Montenegro, no comércio que tem o melhor atendimento, né? Nas transportadoras de Montenegro, tem o melhor prazo de entrega.
Ou seja, são micro mudanças, eu não estou inventando o que a gente falou, não se inventa a roda, eu estou simplesmente fazendo o certo de novo. Em 1980, 90, mais 90, começou o programa de Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que eu tive a honra de participar. Se falava em qualidade. Qualidade é uma coisa que se perdeu na essência. O programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, ele tinha muito método, que tu está trazendo de novo. Então, assim, eu e tu somos da geração onde o método era importante para resolver problema, para tomar decisão, para organizar um planejamento, né? O PCP famoso. Então, assim, só que hoje a gente nota que as pessoas estão muito mais usando o acerto e erro, inclusive os políticos. Então, eu digo assim, a minha sugestão está, cara, assim, pô, vamos tocar para frente essa ideia de integração para começar a conversar sobre isso, porque é uma questão cultural, eu sei, mas ela tem muito a ver com isso. E a educação, onde é que entra nisso aí tudo? Quando eu falo educação, eu falo as escolas e também de maneira mais ampla. A gente não precisa, como eu disse, reinventar e nem buscar nada novo. A gente tem que aproveitar as potencialidades que a gente tem na cidade e utilizar a força produtiva, a força trabalhadora, a força criativa para qualificar e melhorar, para que essas engrenagens se encontrem e a gente possa sentir a evolução com o tempo. E ninguém consegue evoluir ou melhorar qualitativamente se nós não investirmos na educação. E esse é um outro debate que me parece que a gente compra pasteurizado, e aí isso vem da esfera federal, e aí tu compra esse produto, tu não gosta, mas como não tem outra opção, a gente vai consumindo. Só que essa educação que a gente tem hoje, infelizmente, ela está proporcionando um empobrecimento cultural. Algo que me impressiona muito, que é uma discussão que eu tenho em casa, não se incentiva as crianças a lerem. Aí se atribui que o celular não é interessante, mas se você pode olhar, por exemplo, o estado do Ceará, o estado do Ceará tem despontado na educação pública, não é nem privada, porque lá eles têm várias experiências onde as crianças são estimuladas a ler. E não existe outra forma de você qualificar a educação que não seja pela leitura. Então, e aí nós temos exemplos de países que primeiro investiram na educação para depois atender um nível de qualidade de vida, de evolução tecnológica a partir da educação. A Coreia talvez seja uma das referências mundiais mais importantes. Então, sim, a educação é imprescindível para uma cidade, para um estado e para um país. Deixa eu colocar assim, eu tenho trabalhado muito com a educação, né? Teve agora uma informação que eu recebi de uma Universidade de Porto Alegre, num curso de odontologia, onde as aulas práticas foram reduzidas em 30%. Tu vê, odontologia não é um curso que tu aprende teoricamente, tu aprende fazendo. Então, como que tu vai aceitar? Claro, e o valor da mensalidade continua o mesmo, o número de anos continua o mesmo, ou seja, mostra o que é um fim arrecadatório. Estou sendo talvez até inconsequente na forma de fazer o argumento, mas a essência, assim, eu não posso retirar de um médico, não é o caso desse, mas assim, eu não posso retirar a redução de aulas práticas, porque assim, ele aprende fazendo. E eu acho que a questão da educação, ela tem que ser repensada. O modelo que tu falou é um modelo para mim que já não existe mais, porque ele não aproveita a potencialidade das pessoas. Ele é um modelo padronizado, falou pasteurizado, que ele traz que tu tem que fazer 5 anos assim, mais 4 anos assim, mais não sei o que, tantos anos assim, e no final tu recebe um diploma. Ou seja, precisa desses 23 anos de vida gastos na educação, ou tu pode já começar a ter resultados bem antes disso? Tem experiências, obviamente, mais evoluídas que a nossa no país, né? E recentemente eu vi uma matéria de um país que resolveu diminuir o número de matérias da grade e priorizar a gramática, a matemática, a leitura, a ponto de que as crianças possam ler um livro a cada semana. Ao longo de um ano, vai ler quantos livros, né? Ao mesmo tempo, também esse desenho, essa configuração que a gente tem das salas de aula, data de 200 anos atrás.
Totalmente. Cara. Isso também é algo que já tem muita gente questionando, mas a gente olha só para fora, né? E a gente parece que tem medo de fazer esse enfrentamento aqui. E aí é o reflexo da própria pobreza intelectual, porque é alguém que está lá em cima, que tem uma ideia e ela vinga para o resto do país. Exatamente. E a gente compra pelo efeito manada. Todo mundo vai atrás disso. Eu participei de um debate que era online, mas já haviam assim, foram 6 ou 7 encontros, 6 encontros para trabalhar o assunto educação. E tinham pessoas que eram reitores de universidade, todos eles mantiveram a lógica que tu falou, a lógica de manada. Não é assim, não dá para mexer. Quando o futuro da universidade é uma universidade muito mais como um agente de formação, onde ela não precisa ter os professores. Mas olha, tu quer aprender sobre isso aqui, vai lá e fala com o Kindle, o Carl Kindle, que ele sabe te ensinar melhor, né? Ou seja, é poder dispersar, mas ela ter a capacidade de coordenar, só que isso não gera dinheiro. Então assim, mas nota, esse é o foco da educação. E aí eu acho que nessa questão de leitura, esse é um ponto importante. Tu gostava de ler livros grossos quando tu era adolescente? Não. Eu conto isso lá em casa, meus filhos já estão de saco cheio de ouvir as histórias, mas é a história que eu tenho. Eu devo ter trocado 10 vezes de escola, porque os meus pais mudaram muito de cidade. E aí, em 1981, eu estudei em Lajeado, na escola Alberto Torres. Sim. E eu vim de uma cidade do Pará, onde estudava escola pública, e eu senti muita dificuldade de poder acompanhar isso. Eu estudei um ano em Lajeado, depois eu vim para cá, para a escola pública, e aí foi muito tranquilo. Quando eu cheguei na faculdade, eu entendi a minha deficiência. E aí eu comecei a trabalhar um pouco antes disso, aqui no tabelionato, e aí o meu tio me deu um Código Civil de 1975. Tive que ler. E isso fez com que eu procurasse suprir essa minha carência. Ali eu sentia carência. Mas eu tive bons professores no passado e algo que eu não vejo isso hoje, né? E aí meu filho disse, o meu mais novo, eu não gosto de ler, mas é uma questão de hábito. Se a gente desenvolve o hábito, a gente aprende a ler. Tem uma questão assim, o livro grosso, digamos assim, eu falo assim porque ele 400, 600 páginas, porque ele não te dá a resposta nas primeiras páginas, ele vai construindo, então tu vai começar a entender ali na página 70, só que para essa geração eles querem já a solução na página 20. Sim. Então é uma precocidade e não aceitar que existe um processo de observação e de reflexão. Então, quando a gente mata o processo de reflexão, só entrega o que fazer, a gente não ensina, a gente não educa. E as pessoas, elas saem, eu chamo assim, escravas de um modelo mental de tomada de decisão, de cultura, de agir. Então, o celular é isso. Agora, pegando até para já, começando a encaminhar para o encerramento, acho que a escola é um participante integral, mas eu não diria a escola, eu diria a forma de educação que a gente pode fazer com a escola e além da escola, ou seja, e aí eu vejo a ACI, entrando num ponto, né? Até estava prevista a participação do Tita, mas ele teve o presidente da ACI, mas ele teve um compromisso, não pode estar aqui, mas eu vejo que uma associação comercial, ela tem uma importância enorme dentro de uma comunidade, no sentido de ser o provocador do futuro. Como é que tu enxerga isso? Penso que a ACI tem provocado, sim, muitos debates, né? A respeito da necessidade, se promoveu e se promove palestras a respeito disso, mas uma andorinha só não faz verão, né? Ela pode desencadear o início de alguma coisa e já faz isso, mas a gente precisa ter uma participação maior da comunidade, né? Voltando um pouco à escola, a gente perdeu a mão da escola, né? A gente perdeu a disciplina, ninguém respeita mais, a gente vê tanta bandalheira nas escolas, os professores perderam a autoridade, tu não consegue mais suprir a carência de professores pelo desinteresse, né? E voltando à ACI, sim, acredito que a ACI tem sido
uma entidade importante na comunidade, mas ela sozinha não vai resolver. Mas eu acho que ela não vai resolver, mas ela tem o dever de ser, e eu vou ser ousado aqui, ainda mais que o Tita não está presente, ela tem que ser a protagonista desse processo, ela tem que ser a puxadora. E aí pegando o que tu colocou, que os professores perderam a disciplina, né? A ACI tem que ser disciplinada. Eu acredito muito nesses agentes, Câmara de Comércio, tá, ACIs e tal, acho que é por aí a nossa forma, que sejam provocadores dessa mudança. Tu acha que a ACI de Montenegro está preparada para ser protagonista desse processo? A ACI sempre gostou de desafios. Hoje eu não estou como presidente, então não vou me atrever a assumir esse compromisso. Quando o Tita participar aqui, tu faz essa pergunta para ele e aí ele pode sim, aí, com autoridade, mas a ACI nunca teve medo de desafios. A gente precisa encontrar mais parceiros que tenham interesse nesse mesmo debate, desprovidos de vaidade pessoal, vaidade política, porque só assim a gente vai conseguir levar a cidade para um futuro melhor. Tu falou algumas coisas assim que são importantes para mim, mas ela assim, todas as pessoas têm o seu modelo de cidade. O que está faltando é justamente que se possa trazê-las para um momento e esse momento a gente conseguir juntar. E depois tu falou agora no final a disciplina. Disciplina tem a ver com o que tu trouxe antes, até de a gente estar começando o programa, que é o método. Então, e essa construção desse método não seria uma atribuição conjunta da ACI? Eu estou colocando a ACI porque eu vejo a ACI como um grande polo propagador. Mas não seria uma coisa da ACI co-construir com outras mãos? Pode, claro que sim. Se a gente trouxer o exemplo daquele parque tecnológico, o modelo do parque tecnológico ele funciona sobre a tríplice hélice, que é o poder público, que é a educação, onde entra a universidade e as entidades privadas, né? Então nós podemos e devemos provocar novamente um debate trazendo mais personagens sobre isso e encontrar esse elo comum para começar a discutir a cidade para o futuro. Isso eu acredito que sim. Como é que tu acha que as pessoas em Montenegro vão aderir a isso aí ou não vão aderir? Quando você mostra para as pessoas, eu acredito nisso, de que a tua cidade pode ficar melhor, mais funcional, pode ter qualidade de vida, pode ter vários elementos que são importantes para uma sociedade conviver numa cidade, como acontece em regiões que se desenvolvem e começam a atrair pessoas que vão para lá procurando qualidade. Então todo mundo gosta de uma cidade melhor, de uma cidade limpa, de uma cidade bonita. Quem não gosta disso, né? E ninguém vai sair de Montenegro se nós tivermos um projeto que seja obviamente apresentado e aprovado pela comunidade, mostrando que é possível e que é execuível. Basta a gente começar em algum momento de discussão. Eu tenho uma provocação assim, eu gosto de usar um foco que dê uma motivação. Como é que a gente poderia organizar Montenegro para que ela fosse uma cidade sustentável e não sofresse o impacto de uma nova enchente catastrófica que cortou comunicação, que cortou fontes de energia, que cortou alimento? Então, assim, eu acho que esse motivo da sustentabilidade pode ser usado. Concorda? Concordo. Essas catástrofes que aconteceram, e aí pensando numa cidade melhor, também terão que passar por essa discussão. E aí, obviamente, tem que passar por análise técnica. Eu não sou técnico para apresentar solução nenhuma, mas eu acredito que tudo isso tem solução. Cali, muito obrigado pelo prazer de estar contigo conversando sobre um tema assim, fundamental, que é o futuro da nossa cidade e das regiões de modo geral. Me parece um bom início de discussão e uma boa pauta provocativa para trazer mais personagens para esse debate. Muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, até a próxima.